Voltei! Voltei! Oi, pessoal! Você certamente não vai se lembrar de mim. Meu nome é Flávia e eu resolvi voltar com o meu canal, assim, do nada. Na verdade, eu vinha querendo voltar com o canal, já tinha um bom tempo já. Eu sempre ficava, né? E se eu falasse sobre isso? E se eu falasse sobre aquilo? Ah, tem um assunto assim, assim, assim que eu gostaria muito de falar. E aí a vida foi acontecendo, né? Foi acontecendo, e eu nunca cheguei a voltar, né? A me organizar suficientemente para voltar. O que não quer dizer que isso está acontecendo agora, não quer dizer que eu vou estar super organizada para sempre, assim. Mas eu vi um assunto e eu me empenhei muito nesse assunto, eu fiquei muito envolvida com esse assunto, que no caso foi o documentário das Paquitas. E aí eu pensei, cara, eu quero muito, muito, muito gravar um vídeo para falar desse documentário, muito para falar da minha experiência, assim, enquanto menina, né? Uma menina que assistiu muito a Xuxa, que foi muito influenciada, uma menina que até hoje ainda tem umas meninices, né? Vamos para o documentário. Documentário. Eu achei fascinante, assim, um documentário muito impactante, né? Eu não queria usar essa palavra, mas é isso, foi impactante. E para mim, o que ficou muito claro naquele documentário foi a polarização, né? Infelizmente, a gente vive num mundo muito polarizado. Eu queria falar que isso é uma coisa que acontece só no Brasil, mas como uma pessoa, vamos dizer assim, global, né? Que eu meio que já morei em muitos lugares e tal. Eu vejo que a polarização é uma das marcas mais fortes, né? Da vida moderna. E eu acho que isso fica muito claro nesse documentário, porque dividiu muitas opiniões, né? Claro que tem gente que nem tá pensando sobre isso, né? Assim, mas assim, no meu universo, na minha bolha, né? Ali no o algoritmo mostrando ali os reels, né? Lá no Instagram e tal. Apareceu muito para mim a questão da Paquita, né, do documentário das Paquitas. E e a polarização das opiniões, né? Então, assim, a gente tem essa mania de buscar mocinhas e vilãs, né? Em toda história tem um mocinho, uma mocinha. Em toda história tem que ter um vilão também, né? Então, pra mim, isso ficou assim. Eu acho que se você colocar esse olhar no documentário, né, que não existe uma verdade universal, uma verdade que vai contemplar todo mundo, que vai ter sempre assim um conflito de interesses, de opiniões. Eu acho que enriquece aí um pouco a interpretação, né, o debate. Eu comecei a ver o documentário achando absurdo, né, e pensando que é um absurdo, né, o que a gente vê ali que foi que as meninas, elas entraram ali naquele universo da Xuxa, né, ela meio que sugou ali pra órbita dela, ali a Marlene, né, mais a Marlene. E elas não tinham muito amparo legal, não tinha muito amparo ali de direitos mesmo. Então, assim, elas foram muito. Eu acho que houve um abuso, né? Muito abuso verbal, muito abuso de autoridade. Foi uma relação tóxica, né, com a Marlene. E uma relação tóxica que se desenvolveu com a Xuxa também, que você vê que aquilo ali não era saudável. E é muito interessante ver isso de uma perspectiva de alguém que estava do outro lado da telinha, né? Eu pensando assim, nossa, é tanta coisa que acontecia ali nos bastidores, era tanta coisa absurda, tinha as meninas sendo muito exploradas e tendo que trabalhar de noite, dia, fim de semana, né? Então, assim, afetando elas na escola também. Aí eu fico pensando, nossa, isso adiciona toda uma outra dimensão, né, na nossa cabeça, assim, de ver como que era, né? A realidade, assim, vem paf, na sua cabeça. Você pensa, nossa, eu lá, menina, né, dançando e tal. O que não tira a magia, porque foi um momento, assim, de magia. Eu acho que foi, assim, como criança, minha criança sempre vibra, né? Então, assim, foi um momento mágico, né? Ali a Xuxa apareceu, aí depois vieram as Paquitas para ajudar a Xuxa ali a lidar com as crianças, né? Então, assim,
e ao mesmo tempo as mensagens muito positivas, né, assim, sempre de, você consegue, né, assim, a musiquinha que criaram, né, teve os compositores que foram participar do documentário, né, das músicas que eles criaram pra Xuxa e pras Paquitas, né, e pra mim é sempre assim, às vezes do nada, o negócio foi tão poderoso que do nada minha cabeça começa, né, aquele trechinho que eu acho que é muito, muito poderoso, que é: tudo que eu quiser, eu vou tentar melhor do que já fiz. Esteja o meu destino onde estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz. Isso é poesia, gente, poesia, não tem jeito, isso é poesia pura, né? E assim, era mágica, né? Mágica, e a gente tinha aquela ideia, né, idealizada da Xuxa. E depois a gente tinha essa ideia idealizada das Paquitas, a gente tinha essa ideia lá, tipo assim, aquela coisa com as Paquitas, né? Que maravilha, tá ali do lado da Xuxa e brincando e agora fazendo música. Eu chorava, assim, muitas emoções envolvidas, assim, eu não vou negar. Hoje em dia eu penso que tem muita gente que não odeia a Xuxa, odeia. Então, assim, ela sempre foi uma figura muito polêmica, né? Muito polarizada, até desde aquela época. Mas tem muita, por exemplo, eu vejo muita postagem de gente que eu sabia que brincava, Xuxa, que brincou de boneca, da Xuxa, né? Mas que hoje em dia odeia, totalmente anti-Xuxa. Mas eu acho que ali, a gente, enquanto criança, era basicamente o que tinha de entretenimento ali, né? Pra gente consumir, né? E tinha, né? Ela tinha ali as rivais, né? Então tinha a Mara, que era a Mara Maravilha, né? Que tinha um show, um programa muito parecido, a premissa era muito parecida com a Xuxa, tanto que muita gente falava, mas ela tá copiando. Aí outras pessoas falavam, mas ela é morena, ela é muito mais bonita que a Xuxa. E assim, quem estudava de manhã assistia a Mara à tarde, quem estudava à tarde assistia a Xuxa de manhã, entendeu? Então não era assim que, eu era fã só da Mara. Não, às vezes você só estudava de manhã, entendeu? Você estudava de manhã e você não assistia a Xuxa, né? Eu ficava ali pingando, né? Minha mãe colocava a gente de manhã, depois colocava a gente de tarde, então, assim... Mas eu acho que a maioria ali, do grosso mesmo, a grosso modo, eu acompanhei muito bem o show da Xuxa ali de 86 até pelo menos 90, porque em 91 eu já comecei a estudar de manhã e eu pegava programas à tarde. O show da Angélica, que era o Clube da Criança, na Manchete, eu não sei, eu não me lembro muito de assistir. Eu não sei que horário que passava, mas eu lembro que eu não me ligava muito, assim, com os desenhos que passavam. Eu nem me lembro, eu não quero falar para não parecer, para eu não errar. Não quero errar, né? Porque é muita coisa, assim, as memórias a gente fica confuso. Mas enfim, voltando pro show da Xuxa. Brinquei muito, tenho uma lembrança feliz, né, ali do Lua de Cristal e das Paquitas, também da Fada Madrinha, a gente já pulou, brincou, né, tão bom, então assim... E depois teve o Sonho de Verão, nossa, minha voz é pior que a das Paquitas. Mas enfim... Paquitas, né? Assim, eu não me ligo em televisão, não me ligo, eu nunca tive, eu tenho 16 anos morando fora do Brasil, mas aí vendo, né, esses pequenos momentos de vídeos que eu vi no Instagram, eu pensei, cara, eu tenho que assistir esses documentários. E aí eu fui e assinei a Globoplay pra assistir o documentário mesmo, né? E é isso, eu acho que não existe ali uma narrativa que... Acho que não, na vida da gente não existe uma narrativa que é linear, né? Que é, assim, coerente. Tava até falando com uma amiga minha outro dia, que com relação à carreira, né? Que a gente tem uma carreira, muitas vezes a gente pensa que foi de A a B, mas aí ela faz, né? As curvas da volta, né? Tem toda uma questão de complexidade, que é a complexidade da condição humana, né? Então, assim, eu fico vendo que tem essa
polaridade de achar que, ai, a Xuxa que tá certa. A Xuxa, ela é a melhor, ela foi abusada e tal, tá. E do outro lado fica a Marlene, né? A Marlene que tá certa, a Marlene, isso, a Marlene que era boa, a Marlene e tal, né? Ela que fez a Xuxa, não teria Xuxa sem Marlene. Aí depois, agora, com o documentário das Paquitas, é aquela história, né? Não teria Paquita sem Marlene, né? Vou até pegar uma... Já tô com a minha aguinha, né? Aguinha. Mas é isso, né? Então, a questão dos times, né? Eu sou time Xuxa, eu sou time Marlene. Não, eu sou Paquiter. Eu sou Paquiter. As Paquitonas, né? As Paquitas lá da primeira geração, aliás, da minha idade. Elas estão certas, né? Então, assim, foi muito... Tem que, né? Defender e tal. Aí vai eu, né, ali mexendo, mexe aqui, mexe ali, o algoritmo vê que eu tô muito assim compenetrada, aí eu chego nos vídeos da Sorvetão, Andréa Sorvetão, e eu vejo os posts da Bárbara, eu esqueço o sobrenome dela, mas é a Paquita da New Generation, que, né, teve as Paquitas primeiro ali, no primeiro momento, e aí depois elas foram demitidas, né, teve toda aquela treta. E vieram as Paquitas New Generation. Nessa época eu assistia muito espaçadamente, porque eu já tava estudando de manhã, eu já tava grandinha, né? Tá grandinha, minha filha, vai fazer outra coisa. Mas aí eu vejo no discurso delas, né, elas falando que, não foi bem assim, que, né, a Xuxa era pior que a Marlene não foi tão ruim assim, né, E eu acho que o engraçado é que, eu pensando aqui na fala do Ida, da Bárbara, né, que ela tá machucada, né, com certeza, esses momentos, e ela tá falando ali a verdade dela, né, assim, de acordo com o coração dela, e no coração dela tá a questão da Xuxa ter ignorado essas Paquitas novas, né, e elas chegaram no programa achando que elas iam ser ali unha e carne com a Xuxa, amiguinha, e aí volta aquela outra questão, né, que as primeiras Paquitas, elas tinham essa impressão de amizade, e hoje em dia elas têm um ressentimento porque a relação não foi tão profissional, Marlene não era tão profissional, Marlene xingava, rasgava o verbo, né, ali, né, e que teve que a linha, né, tinha uma linha entre profissional e pessoal, e muitas vezes isso era cruzado, e a Xuxa ali, ela pegou essas meninas, abraçou essas meninas ali, tomou as meninas para si e tinha um relacionamento mais próximo, assim, meio família disfuncional, né? Nesse relacionamento delas, meio que faltou ali o respeito, né? E tal, e ter uma clareza maior ali para as meninas, que aquilo ali era um trabalho como outro qualquer, elas teriam que ir ali entregar um trabalho, né? E aí já veio outra geração e o trauma é outro, né? Então, eu acho que sempre tem que ter, a vida humana, pra mim, é assim, né? Tem que ter trauma, tem que sempre ter uma coisinha ali que a gente fica, nossa, por que isso aconteceu, né? E eu acho que a Bárbara, o momento dela é esse, né? De olhar pra trás e pensar, cara, nem no especial eu consegui ter um espaço, nem no especial eu consegui ter mais do que alguns minutos ali de fala, né? Enquanto as outras Paquitas tiveram. E a dor maior dela, né, a mágoa maior é que a Xuxa teve esse posicionamento mais profissional, mais distanciado. E, na opinião dela, omissa, né, ali não percebendo como é que estava sendo a exploração dessas meninas e tal. Apesar de que ela também fala que a Marlene era outra Marlene, estava bem diferente, né, mais profissional. Então tem essas questões mesmo que me deixaram intrigadíssima, porque eu acho que é meio que um microcosmo daquilo que estava acontecendo, do que acontecia no Brasil, né? Que não tinha, que abuso era muito comum, abuso tanto familiar, que nasce na família, né? Quanto na vida profissional. E hoje em dia eu vejo que isso ainda existe muito nas pessoas que falam, não, mas a Marlene não teria Xuxa sem Marlene, né? E aí, pra mim, também uma outra coisa que fica evidente ali é a relação de criador com criatura, né? Que foi o que a Marlene estabeleceu, né? Tipo,
vocês não podem ter voz própria, porque vocês são minha criatura. Você tem que falar, pensar, agir, fazer tudo de acordo com o que eu idealizei pra vocês, porque eu criei vocês. Eu olhava pra Xuxa, eu criei você, eu criei a Xuxa. Não existe Xuxa sem mim. É Xuxa, minha criação, Paquita, minha criação. Então, essa sensação de impotência, eu consegui sentir muito isso, a sensação de impotência, de estar lidando com uma autoridade que é muito maior que você e que te humilha, né? Que tipo, eu que te criei, você, né? Imagina a mente humana, né? Ali nessa dinâmica, né? Essa dinâmica de criador versus criatura. Eu fiz nota, gente, porque eu sou assim, jurássica, né? Como vocês estão vendo aqui, que eu tô falando de Paquita. Mas enfim, a vida, né? Então, assim, uma característica de abusivo mesmo, é uma característica de relacionamentos abusivos, tóxicos, né? Que ela se reflete ali, porque aquilo ali virou uma família totalmente disfuncional, né? Que eu te idealizei, você tem que me obedecer. E eu vejo que isso ainda é muito enraizado, né? Arraigado ali na mentalidade ali, no coletivo, na mentalidade ali coletiva, de boa parte da população brasileira. E uma outra parte também fica ali focada no trauma, né? Só trauma, só trauma. Minha infância foi só trauma. Eu trabalhar nas Paquitas, às vezes falta ali um equilíbrio maior, né? De falar, não, teve esse momento bom, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu também tive o trauma, né? E a gente faz muito isso, né? A gente se deixa ali, porque é um momento de cura, né? E o trauma a gente não consegue explicar. Se tem trauma, sem trauma, você tem que passar por aquilo, assim, aquilo que eu digo, não pelo trauma, que ninguém é obrigado, não devia ter, assim, essa coisa de obrigatoriedade, passar por um trauma. Mas a pessoa passou e depois ela vai ter que lidar com isso, seja na terapia, seja de alguma outra forma, ela vai ter que externalizar isso. E eu vejo muito essa externalização ali na Xuxa, nas Paquitas, né? E às vezes também eu fico pensando nesse documentário, é que muitas vezes a gente foca ali no que foi dito e não no que não foi dito, porque o não foi dito muitas vezes importa também, né? O não foi dito é barulhento, né? É barulhento. Então, às vezes ali o tratamento que a Xuxa dava para essas paquitas novas era um tratamento de omissão, em que ela não falava nada e ela ficava em silêncio. E hoje em dia ela ainda fica em silêncio com relação a isso, né? Então, de certa forma, as palavras machucam, mas também o silêncio machuca, né? De pensar, mas a pessoa que poderia ter me protegido, que poderia ter ali, sido ali uma advogada para mim, né? Não foi, ela não toma ação, não liga, né? Então, assim, ser um ser humano não é fácil, né? Então, assim, eu acho que quebra um pouco da gente nessa idealização que a gente tem, na romantização, né? E ao mesmo tempo faz a gente confrontar, assim, pelo menos me fez me confrontar com a minha própria, que às vezes eu penso, tudo lindo, tudo lindo. Depois eu penso, mas não foi tudo lindo, né, na minha infância. E às vezes aí eu falo e gero um incômodo nas pessoas, assim, que, mas não era bem assim, né? Então, assim, é interessante ver isso, né, na Paquita. É interessante ver que a gente é um efeito cascata de imperfeição, né? Somos um efeito, somos imperfeição, porque nós somos humanidade, né? E aí eu fico me perguntando se não é o que a gente vai ver daqui uns anos, daqui uma década, 2 décadas, com o momento que a gente está vivendo agora de influencers, né? Então, assim, tem influenciador mirim, e às vezes eu me preocupo muito com o psicológico mesmo dessas crianças que estão aí sendo basicamente exploradas para ter like, para ter inscritos no canal, para ter seguidor em qualquer plataforma, TikTok ou no Instagram. Então eu penso nessa pressão que essas crianças sofrem, porque atrás de toda criança existe um adulto. E tem um adulto que deveria estar cuidando dessa criança e não tentando fazer essa criança ganhar dinheiro, né? E aí eu penso como que ficaria, porque a gente tem vários casos de Hollywood, né, assim, de atores mirins e de crianças mesmo que foram extremamente machucadas, né? E aí eu penso, será que a gente amadureceu tanto assim
desde essa época da Xuxa? Será que houve esse amadurecimento? Ou será que, tipo, as coisas ficaram um pouco mais sutis, né? Então, assim, porque tem muita mudança, né? Muita mudança tecnológica. Então, hoje em dia, assim, não tem tanto controle quanto a gente pensa que tem. Do respeito, de respeitar, de ter regras, né? E da consciência. A gente sempre vai olhar para o passado e pensar, poxa vida, o povo não tinha muita consciência, né? Eu mesma fui assistindo o documentário e fui pensando, né? Cadê a mãe dessas meninas? Cadê a mãe dessas meninas? Assim, né? E isso também é meio injusto, assim, da minha parte, né? Pensar que as mães também não teriam ali as vulnerabilidades delas, né? Tipo, querendo ali, tipo, projetar um sonho frustrado delas próprias, né? E forçando a barra com as filhas, mas sem ter a consciência que era isso que estava acontecendo, esse processo mental, né? Então, acho que a gente ainda tem assim, uma longa estrada a percorrer com relação a isso, né? A nossa educação emocional. E é por isso que eu acredito em terapia, eu acredito em pedir ajuda, eu acredito em conversas, né? Em ter aí, abrir um diálogo, né? Tipo, por que que você acha que foi tudo horrível? E por que que você acha que a Marlene era tão maravilhosa? Por que que você acha que a Marlene é impassível de críticas? Por que que você acha que não pode criticar a Marlene de jeito nenhum? Qual que é a ferida que toca em você quando alguém critica a Marlene enquanto uma entidade ali superior a Xuxa e as meninas? E eu acho que é isso que eu queria falar hoje. E tô de volta no canal, eu acho, né? Eu acho que eu tô de volta no canal. E se você assistiu, muito obrigada. Dá um joinha aí pra gente, né? Um apoio aí pra nós, pra véia aqui, que a véia aqui quer falar, gente. Quer falar, quer falar. Então, se puder aí, me dá um apoio, tá? Obrigada. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau, tchau. Beijinho, beijinho. Tá, parei.